Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para o oráculo do dia e hoje o oráculo de número 167, a referência bíblica que nós vamos meditar está em Salmo de número 55, verso 17. Diz assim, ó: À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Este é um salmo onde o salmista vai expressar a sua busca e o seu clamor a Deus. E duas coisas eu quero destacar aqui desse verso para a gente poder conversar um pouquinho. A primeira é a oração, que é a arte de falar com Deus. A segunda coisa é o propósito da oração, é mudar a nós mesmos. Vamos falar um pouquinho a respeito de oração. E nesse verso, o salmista, ele declara que ele ora 3 vezes ao dia. Não vamos entrar aqui na questão do que ele está vivendo. Pelo Salmo, se você ler todo ele, você vai entender que ele está passando uma dificuldade, uma angústia, um problema. E por isso, essa é a motivação que o faz buscar a presença de Deus. Mas o fato é que as dificuldades que nós enfrentamos, elas servem para nos aproximar de Deus. E exatamente isso acontece aqui com esse salmista. Então, quando você estiver enfrentando dificuldades ou problemas, essas coisas, esses infortúnios, eles servem para te aproximar de Deus e não para te afastar de Deus, né? Muitas pessoas, ao passar dificuldades, deixam de ir para a igreja, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, e é isso que o inimigo quer. Mas, pelo oposto e contrário a isso, essas dificuldades devem servir de motivação para você buscar ainda mais a presença de Deus. E o primeiro ponto aqui fala que a oração é a arte de falar com Deus. Se você tem um amigo, se você tem um pai, se você tem alguém que pode e que quer te ajudar a resolver os seus problemas, não é óbvio que você deve falar com ele? Não é óbvio que você deve orar? Não é óbvio que você deve o buscar? Então a mesma coisa acontece com Deus. Deus é o nosso Pai, é o nosso provedor, é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida de nós. Então nada mais coerente recorrer a Ele em meio às nossas dificuldades. E nós precisamos desenvolver essa arte de falar com Deus, desenvolver a disciplina de orar todos os dias. Especialmente aqui, o salmista menciona que ora 3 vezes ao dia. Esse é um ótimo número para você ter um bom relacionamento com Deus. Orar 3 vezes ao dia. E ele fala aqui pela manhã, à tarde e ao meio-dia. São 3 momentos em que ele para buscar a presença de Deus. E isso deve ser uma motivação a mim e a você para que a gente possa cada vez mais ter momentos específicos do dia somente para orar e buscar a presença de Deus. O segundo ponto que eu queria falar aqui é: o propósito da oração é mudar a nós mesmos. Muitas vezes, em uma situação de dificuldade, a gente ora a Deus querendo que Deus ele mude tudo. Mas um dos propósitos das dificuldades que nós enfrentamos é mudar a nós mesmos. Então, a oração, ela deve fazer não que Deus mude o cenário, mas a oração deve mudar você. A oração deve moldar o seu caráter para se aproximar do caráter de Cristo. Então, quando você for orar, não coloque na sua mente que você vai mudar Deus, que você vai fazer Deus mudar as coisas. Não. Primeiro, tente extrair do momento em que você está vivendo o que Deus quer mudar na sua vida, o que Deus quer transformar em você. Porque para isso serve as coisas que acontecem na nossa vida, né? Elas vão moldando o nosso caráter e Deus ele quer que cada vez mais a gente se pareça com Jesus. Então, pense nisso, reflita sobre essas coisas. Ao final agora do vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe aí o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.